Olá, doutor e doutora, sejam muito bem-vindos à aula 5 do nosso módulo Experiência do Paciente. Entramos agora na fase 4, a fase de atendimento. Agora que o paciente ele criou a consciência, tomou a decisão de consultar com você, recebeu todas as orientações e o lembrete para o dia da consulta, chegou o momento dele ir ao seu consultório ou clínica. Essa será uma aula rica em detalhes, com muita informação. Então eu recomendo que você assista com papel e caneta na mão e, se possível, assista mais de uma vez para que nada passe batido, ok? Esse será o primeiro contato presencial com a sua equipe e com você. Então, todos os detalhes farão a diferença. Cada erro ele poderá comprometer toda a experiência vivenciada até aqui. O paciente, ao chegar na recepção, ele precisa ser recebido e acolhido com excelência. Eu ensino no curso Secretária Prêmio de Alta Performance que é fundamental o olhar e a atenção da secretária para que eles se voltem ao paciente no primeiro segundo, pois é nesse contato inicial que se forma a primeira impressão. Essa primeira impressão fará parte da percepção do paciente em relação aos serviços oferecidos. Olhar nos olhos, sorrir, desejar um bom dia ou boa tarde e chamar o paciente pelo nome é o primeiro passo para que essa primeira impressão seja positiva. Instrua a sua secretária a não chamar os pacientes com expressões do tipo meu bem, minha flor, mãezinha, querida, querido, pois nem todo mundo gosta ou se sente confortável. O nome é a forma mais simples de criar vínculos e personalizar o atendimento. Durante o preenchimento do cadastro, seja no prontuário eletrônico ou em alguma ficha de papel, peça que a secretária olhe nos olhos do paciente sempre que fizer uma pergunta. Olhar para o computador enquanto a pergunta é feita traz a percepção de um atendimento robotizado, um atendimento automatizado. E palavras gentis nesse momento fazem toda a diferença na comunicação. Qual o seu endereço, por gentileza? Pode me informar um telefone de contato, por favor? Nesse caso, o excesso é bem-vindo. Nunca vi alguém reclamar por excesso de gentileza. Vamos trazer aqui o senhor Ademir de volta à nossa aula e vamos entender como deve ser o comportamento da secretária. O senhor Ademir entra, a secretária olha nos olhos, abre um sorriso e diz: bom dia, senhor Ademir, como vai? Senta o senhor Ademir na frente ali do computador e diz: senhor Ademir, preciso da sua identidade, por gentileza. Vou preencher o seu cadastro e em breve vou precisar de algumas outras informações. Enquanto isso, sente-se e fique à vontade. E durante toda a entrevista ali, as perguntas, olhe nos olhos para fazer a solicitação. Senhor Ademir, me informe, por favor, o seu endereço, o seu telefone. Os cuidados essenciais nesse momento são tom de voz e principalmente ali a delicadeza e a sutileza na hora de tratar de valores. A orientação que eu sempre dou às secretárias é que o tom de voz ideal nesse primeiro atendimento, ao conversar com o paciente, é como se você estivesse contando uma informação importante à sua melhor amiga. Não precisa ser cochichando, mas também não pode ser como se você tivesse uma plateia ali. A elegância está até no tom de voz. Até porque esse é o momento de tratar de dados pessoais e valores, e muita gente não fica à vontade quando outras pessoas estão escutando essas informações. E aí, tratar de valores, também requer um cuidado. Qual que é a orientação que eu dou com relação a isso? Caso você não tenha uma sala exclusiva para negociação, peça à secretária que tenha sempre sob a mesa uma folha de rascunho. Assim ela pode passar todas as informações sobre o tratamento, procedimento ou cirurgia e no final, ao invés de mencionar o valor, ela pode simplesmente escrever. Quando a gente escreve o valor e sorri para o paciente,
transmite uma sensação ali de exclusividade. E aí o paciente ele vai pensar assim, essa oferta foi pensada e feita para mim. E ela não quer que ninguém saiba, por isso que ela escreveu. Agora, se a secretária vai cobrar a consulta, que é uma coisa mais simples, um valor menor, ela pode simplesmente questionar a forma de pagamento, que aí vai trazer mais elegância para esse momento, né? Então, atenção aqui, ó, a consulta ela deve ser cobrada antes do paciente entrar na sala de atendimento, sempre, tá? E aí ela pode questionar qual vai ser a forma de pagamento para ter mais elegância para esse momento, né? Então, ela volta ali para o senhor Ademir, finaliza ali todo o preenchimento do cadastro do senhor Ademir e aí ela fala, senhor Ademir, seu cadastro já foi preenchido, o valor da consulta é R$400 e eu gostaria de saber qual a forma de pagamento o senhor escolheu. O senhor Ademir irá responder, a secretária ela vai receber e em seguida ela vai acomodar esse paciente para que tenha uma espera agradável. Aonde que está o erro aqui bem frequente, tá? Que acontece muito. Como já é habitual da secretária toda essa rotina que eu trouxe até aqui, muitas começam a passar batido, passar despercebido por esses detalhes de olhar nos olhos, de abrir um sorriso, de voltar a atenção para o paciente quando ela está fazendo uma pergunta, né? Ao invés de ficar aqui assim, ó, falando, seu Ademir, qual que é o seu endereço na frente do computador? Porque é uma ação, uma função que ela faz várias vezes durante o dia. Então, entra no modo automático isso. A secretária ela precisa ter aquela convicção de que cada paciente é único. Ele precisa ser tratado como se ele fosse realmente o único paciente que vocês tivessem. Então, por isso que eu reforço esse cuidado do olhar nos olhos, de abrir um sorriso, de falar bom dia de uma forma mais espontânea, porque a secretária faz isso várias vezes, mas o paciente está recebendo isso pela primeira vez, uma única vez. Então, ele vai observar a forma que está sendo feita. Por isso que eu trago novamente essa atenção aqui, ok? Agora, o senhor Ademir, ele já foi recepcionado pela secretária, já preencheu o cadastro, ela irá acomodar esse paciente para que ele tenha ali uma espera agradável, né? E aí ela pode dizer assim, tudo certo, senhor Ademir, agora o senhor pode aguardar que o doutor Pedro irá chamá-lo. Enquanto isso, o senhor prefere que eu lhe sirva um café ou uma água? Claro, se na sua recepção você ofertar um bolo, biscoitos ou algo extra, a secretária poderá servir ali junto com o café ou com a água. A ideia aqui é mostrar que o fato da secretária servir ao invés de mostrar para o paciente onde é que está, é um grande diferencial. É comum, né? A secretária aponta, pode ter um cafezinho ali, ó, pode buscar, não rola. Agora eu abro aqui um parênteses importantíssimo para acrescentar duas informações. Primeiro, se você é um médico que realiza cirurgias ou procedimentos, certamente você precisará de informações extras para auxiliar o paciente na marcação de exames ou para disponibilizar ali algum material que ele vá utilizar no pós-operatório, enfim. O que eu recomendo? Reúna todas as perguntas que são importantes em um único formulário específico. Então, por exemplo, se você é um cirurgião ortopédico e a sua secretária auxilia o paciente nos processos pré-cirúrgicos, você pode ter um formulário que reúna as informações dos exames que serão necessários, com 3 opções de disponibilidade para a realização desses exames, se a pessoa tem algum tipo de fobia, se ela utiliza marca-passo, se ela faz o uso de algum medicamento contínuo, se ela tem alguma alergia, enfim. Nesse formulário estarão reunidas todas as informações necessárias para que a secretária possa conduzir a marcação da cirurgia, sem precisar ficar fazendo contato com o paciente 300 mil vezes para ter essas informações depois, tá? Então você cria um formulário padrão, olha a padronização de novo aí. E o segundo ponto, a segunda informação do nosso parênteses. Pode acontecer, e sabemos que é normal, um atraso do médico para iniciar o atendimento.
E eu preciso te alertar aqui sobre isso. Se você tem o hábito de atrasar, pois você sempre se atrasou na vida e manteve esse hábito aí com os seus pacientes, é algo que precisa acabar se o seu objetivo é ter uma agenda cheia de pacientes particulares. O compromisso, ele precisa ser recíproco, o paciente precisa estar na hora marcada, assim como você também precisa estar disponível. É deselegante atrasar e isso é muito prejudicial para a sua imagem. Então, se o seu objetivo é conquistar uma agenda cheia de pacientes particulares, você precisa repensar sobre isso. Agora, se o atraso aconteceu por algo que foge à sua vontade, foge ao seu controle, um acidente no trânsito, uma cirurgia que atrasou ali para começar e acabou te atrasando, sei lá, qualquer outro motivo que você não tenha controle sobre ele, aí sim, esses pacientes que te aguardam, eles precisam ser informados. Então, a sua secretária, ela vai chegar perto do paciente. Se ele estiver sentado, inclusive, eu recomendo que ela se abaixe para ficar ali na mesma altura dos olhos, né? A gente quer uma comunicação clara, uma comunicação eficiente. E ela vai dizer assim, Sr. José, Sra. Maria, teve um imprevisto, né? A doutora está presa no engarrafamento e me avisou que vai atrasar cerca de 30 minutos. Eu acho prudente te avisar e eu estou aqui para saber se está tudo bem para o senhor ou para a senhora aguardá-la. Qual que é o objetivo aqui? O paciente que precisa definir se ele pode esperar ou não, se ele quer esperar ou não. É mais bonito, é mais elegante ser sincero. Vocês podem ter certeza que esse paciente ficará 1000 vezes mais satisfeito do que se ele tiver que aguardar sem saber por quanto tempo e sem saber o motivo. E se ele não puder? Né? E se ele tiver algum outro compromisso que é muito mais importante depois? Tudo isso vai gerar um grande transtorno e aí a experiência do paciente vai ser ruim, porque ele vai se frustrar. E aí, se você não comunica, esse paciente ele começa a pensar assim, ó, aí, o que adianta eu pagar caro se o médico atrasa? Né? Médico é tudo igual. Então, esse é um paciente que não volta e ainda sai falando mal de você para outras pessoas. Eu considero aceitável um atraso de até 15 minutos. Mais que isso, já se torna desconfortável para o paciente e o ideal é comunicá-lo. Faz sentido para você? Então, isso também precisa estar muito bem alinhado com a sua equipe, ok? Certo. Parênteses fechado, vou trazer aqui agora 2 outras perguntas que a secretária poderá fazer ao paciente enquanto ele te aguarda ali na recepção. Claro que tudo depende da dinâmica do seu consultório, do volume de pacientes que vocês possuem, se possuem outros profissionais atendendo ali na sua clínica ou no seu consultório, enfim. São ideias a serem adaptadas à sua realidade, ok? Ela pode perguntar, por exemplo, se a temperatura do ar está agradável e que tipo de música o paciente gosta de escutar, caso na sua recepção tenha aquela musiquinha ambiente de fundo ali. São ideias que, se você conseguir ou puder colocar em prática, causam uma impressão muito positiva. Nesse momento, eu quero que você pense em como você pode explorar os 5 sentidos do paciente, né? Então, quais são ali os 5 sentidos? Vamos falar sobre cada um deles. Visão. Você possui um ambiente organizado, limpo, que independente de como é a sua decoração, mas visualmente causa uma boa impressão? Porque tem ambientes que quando nós olhamos, já sentimos aquele conforto, aquele acolhimento, né? Como que o paciente enxerga a sua clínica, o seu consultório? Aí a gente pensa no olfato. Qual o cheiro da sua recepção, da sua sala, do banheiro? A gente não pode esquecer do banheiro, pois ele também compõe a experiência, né? Pensa aqui comigo, quando você chega num restaurante super chique, mas quando você vai no banheiro não tem um papel higiênico, ou o banheiro está todo molhado, está com cheiro ruim, é inevitável a frustração. Logo nós pensamos, nossa, um restaurante tão bacana, poderiam cuidar melhor do banheiro. E isso é simples resolver, não é mesmo? Limpeza, aromatizante, são coisas básicas e fáceis aí de serem alinhadas. Então, olfato. Agora vamos pensar na audição. O que o seu paciente escuta enquanto te espera? Buzina de carro? Ruídos da obra ao lado? Conversas altas e aleatórias de outros pacientes? Não dá.
faz parte da experiência a paz sonora. Isso é um pouco difícil no seu consultório, por causa de fatores externos. Coloque uma música ambiente. Recomendo uma música instrumental, num volume ali que o paciente entenda como um plano de fundo, entende? Ok, vamos pensar no tato agora. Para o tato, podemos pensar na temperatura dos ambientes, nas cadeiras em que os pacientes se sentam, na poltrona que ele te aguarda, no copo em que ele toma água, ou seja, tudo que ele terá contato. Por exemplo, não faz sentido você ter um consultório lindo, de mármore, granito, papá, e servir água num copo descartável que é vendido em atacadista. Não faz sentido você ter uma consulta de 50 minutos se o paciente estiver sentado numa cadeira desconfortável. Então, novamente eu reforço, nunca será uma grande ação que fará a diferença, mas sim pequenas ações, pequenos detalhes que juntos farão uma enorme diferença, certo? Falei aqui da visão, do olfato, da audição, do tato, falta o paladar. Para o paladar, vocês podem pensar no que servir ao paciente enquanto ele te aguarda. Não precisa ser um grande banquete, ok? Mas o over delivery pode funcionar aqui. Para quem não sabe, over delivery é você entregar mais do que o esperado. Água e café, a maioria dos consultórios já possuem, né? As pessoas já esperam receber. Mas o que você pode fazer de extra? Como eu disse, não precisa ser uma coisa muito extraordinária, mas de repente um biscoitinho amanteigado para acompanhar o café, um bombom, algo que realmente não vai ter um impacto no custo, mas terá uma grande representatividade para o paciente. Quando finalizarmos essa aula, eu te convido a fazer um tour por todos os ambientes do seu consultório ou clínica, para que você analise todos os 5 sentidos. Coloque tudo num papel e entenda como você poderá evoluir em cada um desses sentidos. Se tiver dúvida, será um enorme prazer te ajudar. Pode me enviar mensagem através do direct ou do nosso canal de suporte, ok? Bom, dando continuidade aqui na fase de atendimento, agora entra a sua parte, doutor e doutora. É o momento de realizar o atendimento. Alguns consultórios, a secretária avisa o paciente que ele pode entrar. Tem algumas que conduzem o paciente até a sala do médico. Mas o que eu recomendo é que você vá buscar o paciente na recepção e que no final da consulta você o conduza até a porta novamente. Quando eu orientei o meu marido que tivesse essa conduta com os seus pacientes, ele achou interessante, mas não conseguiu entender a grande mudança que isso faria, tá? Só que, até hoje, todos os dias ele recebe elogios espontâneos por conta de uma conduta tão simples. Então, se você já tem esse hábito, parabéns. Se ainda não tem, recomendo que comece a partir de hoje. Claro, o que acontece dentro da sala do médico, fica dentro da sala do médico. E essas condutas são muito pessoais. Lá no módulo de vendas, eu vou te passar algumas estratégias, caso o seu objetivo seja converter cirurgias, procedimentos, enfim. Mas nesse momento, o senhor Ademir está super satisfeito, pois ele foi chamado pelo Dr. Pedro e está prestes a encontrar uma solução para o seu joelho. Quais são as considerações finais aqui que podem ser dúvidas nessa fase? Primeiro, retorno, se deve ou não conceder. De acordo com o CFM, só existe obrigatoriedade de retorno quando o diagnóstico depende de exames. Então, por exemplo, no caso do senhor Ademir, pode ser que o Dr. Pedro solicite uma ressonância magnética. E então, ele vai precisar conceder o retorno. Mas vamos pensar no caso de um psiquiatra, por exemplo. São raros os casos em que o psiquiatra faz solicitação de exames para a conclusão de algum diagnóstico. Então, nesse caso, não é obrigatório conceder retorno. E aí, o que você precisa analisar? Se você concede um retorno, o paciente vai utilizar esse retorno, pois ele está pagando. Então, ele entende que precisa usufruir de tudo aquilo que ele tiver direito, ok? Então, se cada consulta você concede um retorno, automaticamente 50% da sua agenda será bloqueada com um trabalho que terá 0 faturamento.
Então, é muito importante você analisar a necessidade do retorno de acordo com a sua especialidade. E caso a sua especialidade permita, você tem duas opções. A primeira seria aumentar o valor da consulta, porque aí sim você pode conceder um retorno sem ter um prejuízo financeiro. Ou a segunda opção seria deixar o retorno como um over delivery, ou seja, um benefício extra que você concedeu àquele paciente em específico. Essa parte é algo mais complexo e podem haver várias particularidades aí que vão influenciar diretamente nessas condutas, né? Outra hipótese é você criar pacotes e não necessariamente você precisa usar esse termo, tá? Vou trazer um caso aqui real para vocês entenderem. Era um médico especialista em dor que fazia prescrição de canabidiol. Como era necessário um acompanhamento de perto, detalhado, ele criou um pacote, ele cobrava R$ 1.600 e estavam inclusos ali 4 atendimentos quinzenais. Então, existem várias estratégias que podem ser pensadas de acordo com a sua realidade e de acordo com essa necessidade. Para esse médico, nós escolhemos o nome de protocolo, né? E aí fica aí como sugestão para você. E outro ponto que você precisa analisar é a questão do parcelamento nas consultas, parcelamento no cartão das consultas. O que eu recomendo? Se o seu interesse for somente consultas e procedimentos de baixo valor, você pode e deve parcelar, pois quanto mais condição você der às pessoas, mais pacientes você terá. Mas, se o seu objetivo aqui for cirurgias ou procedimentos de valores maiores, daí não vale a pena parcelar a consulta, pois você vai atrair o público errado. Então, nesse caso que eu trouxe aqui do médico especialista em dor, né, o foco dele eram as consultas. E ele fazia a realização de alguns procedimentos que variavam entre 600 a 5 mil reais, mais ou menos. Então, nós incluímos a condição de pagamento parcelado através do cartão. Claro, todos os cálculos de taxas decorrentes do parcelamento foram embutidos no valor final, assim como os impostos, pois tudo que você vende no cartão obrigatoriamente precisa emitir nota fiscal. Então, criamos a condição para que os pacientes pudessem aderir a esse protocolo e aí ele teve um aumento, né, de adesão, um aumento de conversão, um aumento ali de consultas dentro da sua agenda, ok? Então, entender aí quais são os seus objetivos é importante para que você possa criar a definição ali se para você é viável ou não o parcelamento no cartão. Então, agora sim, eu coloquei todas as considerações que eu acho importantes nessa fase, na fase de atendimento. O senhor Ademir, ele está super satisfeito. O Dr. Pedro indicou um procedimento de infiltração no joelho, infiltração com ácido hialurônico, guiada pelo ultrassom. O senhor Ademir parcelou esse procedimento. Ele está muito satisfeito com o resultado e agora sim ele vai para casa feliz da vida, muito mais tranquilo. Vamos entender agora o que vai acontecer na próxima fase, porque o maior problema é que os consultórios e clínicas finalizam aqui o contato com o paciente e esse contato pode ir além. Doutor e doutora, te aguardo então na próxima fase.